Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Olá, pessoal. Olá, Rádio Toda Palavra. Olá, ouvintes. Olá, quem está nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui no feriado. Nós aqui no estúdio trabalhando, hein? No dia 15 de novembro de 2022, dia da Proclamação da República. Muito prazer estar mais uma vez aqui para fazer o nosso trabalho. Hoje, nós vamos ter um programa um pouco diferente, porque nós tínhamos até convidado para trazer, vai vir aqui, vai ser um colega chamado Dr. Moser, que trabalha como voluntário na Vila Mimosa. Olha que coisa linda! Ele é voluntário todas as quintas-feiras, às 17 horas. Ele vai na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, uma área de profissionais do sexo, uma situação muito bonita. Muita gente fala, torce o nariz, mas as profissionais do sexo, as meretrizes, as prostitutas, como queiram chamar, acompanham a humanidade há muitos séculos. Não sei se vocês lembram do Império Romano, daquelas guerras, os soldados iam e atrás iam as meretrizes, as profissionais do sexo, para a noite acalmar os profissionais. Isso existe no mundo inteiro. Numa cidade no qual eu conheço as ruas de caças da luz vermelha em Amsterdã, na Holanda, param ônibus com senhorinhas japonesas, chinesas, americanas de 80 anos. Eu, Mauro Romero Leal Passos, vi isso na Holanda, em Amsterdã. Param e vão visitar a área de prostituição de Amsterdã. Isso é famoso no mundo inteiro. E com respeito, não pode fotografar. Elas não ficam na rua, elas ficam na varanda. Então, é uma situação muito importante. E ele vai vir aqui falar da experiência dele, da Vila Mimosa. Aí eu falei, não, moça, você hoje descansa. Ele mora no Rio. E nós vamos falar de uma situação também importante. Tem ou não a ver, na verdade, muita gente, por preconceito, fala que infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, que vêm da palavra Vênus, que era ligada ao sexo, ao corpo. E tinha uma situação que foi descrita que uma vez com Vênus, a vida com Mercúrio, porque passava-se Mercúrio para tratar. E daí veio o caso de doença venérea, que ficou muito pesado no ouvido, porque amor, e a deusa Vênus representa amor. Amor não é necessariamente igual a sexo. Muitas das vezes você tem amor sem sexo. Aliás, até na maioria das vezes, né? Amor em casa, amor à família, amor até à esposa, que possa em algum momento não ter sexo. E ligado às doenças sexualmente transmissíveis, ligado à sífilis, que está um boom no mundo, nós, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, fizemos uma exposição no Paço Imperial o ano passado, e agora, no Dia Nacional de Combate à Sífilis, que tem uma lei federal, 13.430, que foi um projeto nosso, foi
um projeto de um deputado colega médico de Niterói, a base em Niterói, chamado Dr. Chico D'Angelo. Isso foi sancionado e hoje nós estamos com uma exposição na Associação Médica Fluminense sobre sífilis. Precisamos falar mais e sem preconceito. Nós vamos bater um papo sobre sífilis no geral para poder dar um alinhamento nas necessidades que temos que fazer, não só em Niterói, no estado e no Brasil. Muito obrigado e voltamos já no próximo bloco com o Mauro Romero. Com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Voltamos então com o Mauro Romero. E dessa vez vai ser o com o Mauro Romero, vai ser o Nu. Então eu vou tirar meu paletó para simbolizar que eu estou nu comigo mesmo. E essa história de nu com o Mauro Romero, vejam no primeiro programa da onde veio, né, essa história do nu com o Mauro Romero no nosso podcast. Lá atrás, em outro canal, da onde veio a palavra. Então, hoje, eu quero dizer para vocês que o nosso WhatsApp é 021 97 918 3610. Estamos no YouTube, no Facebook, e mande também para nós uma pergunta pelo e-mail, que é radiotodapalavra@gmail.com. Como eu falei na abertura, o com Mauro Romero hoje vai ser, talvez um desabafo. Não é desabafo, eu não sou homem de desabafo, nem de rancor, nem de raiva. Eu vim ao mundo para ser feliz e realmente estou muito feliz. Agora, eu tenho um propósito no mundo de encaminhar situações, resolver situações. E uma situação que eu vejo como um dos propósitos de vida na área médica, é o propósito de lidar com as doenças venéreas, lidar com as doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia chamado de infecção sexualmente transmissíveis, trabalhar. Nós tivemos na semana passada um colega que é até meu urologia, o médico tem muito disso, falar que é meu urologista, né? É meu médico, falando sobre cálculo. Ele também tem um trabalho muito grande em coisas de cálculo renal, da urologia, de câncer de próstata, é um modelo, e eu tenho um propósito que é minimizar, entender o sofrimento das pessoas. Para quem acredita em vidas passadas, talvez até, né, eu tenha tido muitas doenças venéreas em outras vidas, não sei, né? Eu não fiz esse papo comigo mesmo, mas eu entendo o sofrimento das pessoas. Vejo muita gente que tem exame positivo e não é doença. Vejo paciente que tem exame negativo e tem doença. Isso existe muito nas doenças. Em sífilis é muito. Então, o trabalho de hoje, nosso papo hoje, vai ser um questionamento para resolver. Vai ser uma proposta de desafio. Como nós fizemos, está aberta na Associação Médica Fluminense uma exposição. Precisamos falar mais sobre sífilis sem preconceitos. Tem uma carta de desafio. E eu aqui quero também propor e me colocar como um agente dessa proposição, minimizar, diminuir os números de sífilis em Niterói, no estado, no Brasil. Claro, se eu diminuo em Niterói, eu diminuo no estado. Se eu diminuo no estado, eu diminuo no Brasil. E diminuo no mundo, né? Porque isso é em cadeia. Mas em Niterói, especificamente, me incomoda. Querido prefeito, querido secretário, me incomoda. Está gravado e eu assumo essas responsabilidades, evidentemente. Me incomoda. Eu não sei por que não incomodam vocês.
as coisas que eu vou falar aqui, os números que eu vou falar aqui, as desordens. Então, o nosso trabalho hoje aqui vai ser sobre sífilis congênita, convidar para a exposição que está na Associação Médica Fluminense, é grátis, que fala sobre sífilis e mostra. E eu queria começar dizendo as minhas inquietudes sobre sífilis congênita no Brasil. É um número assim que chega de notificação. Imagina o que não é notificado. E a maioria das vezes, uma coisa interessante que eu já pedi às sociedades também, ao CREMERGE, no outro dia eu fiz uma palestra muito bonita, na Semana do Médico, foi dia 19 de outubro, dia do médico é dia 18, está gravado, está no site do CREMERGE, e tem essa inquietude para que o CREMERGE entre no meio. O CREMERGE, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, que entre nessa luta questionando e pedindo aos gestores. Nós temos quase 30 mil casos no Brasil. Existe uma meta mundial estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que é que devemos eliminar a sífilis congênita. Vejam a palavra que eu estou usando, eliminar, e não erradicar. Erradicar é zero, 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 não tem durante 3, 4, 5 anos. Isso é erradicar. Erradicar varíola. Isso é uma coisa. Outra coisa é eliminar. Eliminar tem uma taxa. Qual é a taxa que o mundo, em acordo, fez? 0,5 caso, ou seja, meio caso, a cada 1.000 nascidos vivos. Então, vê uma cidade, vê um país, quantos 1.000 nascem nessa cidade? Tanto. Claro que tem cidade que talvez nasçam 400, 300. Então, você tem que ajustar isso para quando tiver 1.000 casos, você pode ter meio caso. Ou, uma tradução melhor, a cada 2.000 nascimentos, você pode ter um caso de sífilis congênita. Então, você vê em Niterói, 6.000, 7.000 nascimentos em Niterói. 6.000, Niterói pode ter meio caso a cada 1.000, pode ter 3, 4 casos no ano, 5 casos no ano. Ok, está num controle na mão. Por que eu falo isso e eu insisto? Porque sífilis é uma doença sentinela. Sífilis congênita é uma doença sentinela, que mostra negligenciamento. Traduzindo, em 1906, o indivíduo fez um extrato alcoólico de macerado de coração de boi, mais lecitina e colesterol, e descobriu que reagindo com soro com uma pessoa com sífilis era positivo. Então ele descobriu a cardiolipina, que virou um exame chamado sorologia para luz, VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, que significa um exame de sorologia. Então, em 1906, 1910, já tinha um diagnóstico sorológico. Em 1909 já se viu o treponema. Em 1940 já tinha penicilina. Então nós temos diagnóstico e tratamento até hoje sem resistência. Nenhum treponema pálido, que é o agente da sífilis, é resistente à penicilina, ao velho bezetacil, e nós temos diagnóstico com exame que custa 1, 2, 3, 4 reais, como a penicilina hoje comprada cara, custa 20, 30 reais. Então nós temos que, com 40, 50 reais, nós temos diagnóstico e tratamento. Da sífilis onde? No bebê. Esse bebê passou 9 meses aonde? Na barriga da mãe. Na barriga da mãe, eu tive um tempo de pré-natal, então eu tenho um tempo para fazer o diagnóstico. E se eu fizer o diagnóstico 30 dias antes do parto, aqui é o parto. Se eu fizer o diagnóstico aqui e tratar,
esse bebê não nasce com sífilis congênita. Então, se eu fizer um pré-natal de qualidade, eu faço o diagnóstico e tratamento. Se eu faço o pré-natal de má qualidade, eu deixo a sífilis passar e o pediatra na maternidade diz: doutor Mauro, é sífilis congênita. Tá claro? Então eu tenho um tempo para ter o pré-natal. Então vamos aos números de Niterói. Eu não tenho lá muito tempo. Esse programa é um programa mais curto. Olha o dado de Niterói. Tá? Sífilis em gestante em 2021. No site Indicadores. Digitem aí. Indicadores sífilis.gov.br. Indicadores. É o site do Ministério. Notificado, quem notifica é a Secretaria Municipal, não é o Ministério, 38. Então, em Niterói tiveram 38 gestantes notificadas. Esse mesmo site informa 135 sífilis congênita, ou seja, teve mais neném com sífilis do que mãe com sífilis. Já me mostra um desajuste sério. Sério, como que o pediatra diz que é sífilis congênita e o obstetra não diz que é sífilis na gestante? Só esse número já me esclarece. Prefeito, secretário de saúde precisa colocar profissionais no conteúdo, que tem gente muito boa, eu conheço, mas precisa de mais. Precisa de ter uma equipe que fiscalize dentro do berçário, dentro do pré-natal, que todas essas mulheres tenham um cartão de pré-natal auditável e que você veja aonde ocorreu o problema, qual foi o posto, qual foi o profissional de saúde, porque nós temos população nesse mesmo site que tem mais sífilis em bebê do que sífilis na mãe, já me mostra que isso daí está desregulado. Já me mostra que isso daí não tem auditoria, como tem em multa de trânsito, como tem no IPTU. Atrasa o IPTU, é multado. Passa no sinal fechado, recebe multa. Como é que você não tem essa avaliação nos postos? Nós temos nesse site que 82% dos bebês que tiveram como diagnóstico sífilis congênita, sem contar os abortos, sem contar os natimortos, que eu faria aqui um programa, já estou sendo sinalizado que eu tenho que fechar um programa de um dia. 82%. Como? Como que 82% fez pré-natal e o bebê nasceu com sífilis? Como que eu tenho na ficha ignorado? Eu tenho uma pergunta para fazer. Mãe, a senhora fez pré-natal? Sim, responderam 82%. Não, responderam 11%. E tem na ficha ignorado 6%. Como ignorado? Tem uma pergunta. Mãe fez pré-natal, sim ou não? Como é que essa pergunta está ignorada? Ou seja, eu não fiz essa pergunta, eu não avaliei a mãe. Mais sério. O diagnóstico da sífilis na mãe foi em 60% das vezes feito no pré-natal. Como assim, secretário de saúde? Como assim, prefeito de Niterói, de São Gonçalo, de São João de Meriti, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo? Como assim, secretários? O diagnóstico é feito no pré-natal e o bebê nasce com sífilis congênita. E eu tenho diagnóstico durante o pré-natal, no momento do parto, 30%. Como que 1/3 da mãe vai ter o diagnóstico no momento do parto? Como? Ah, ela vive na rua, não foi em nenhum momento no pré-natal, ok, desculpa, retiro a crítica.
dessa gestante que não fez o pré-natal, que ninguém viu a barriga dela no meio da rua. Mas de 60% que fez o pré-natal, não. Isso chama-se... Estou nervoso não, tá? Isso tudo aqui é prevaricação. Antigamente eu falava negligência, doença sentinela. Hoje eu não tenho medo de falar. Aprendi. Prevaricação é quando o poder público sabe do problema, tem condição de resolver o problema e não faz. Temos diagnóstico e tratamento eficaz há século. Ok? Eu conheço esse dado porque é você que notifica, não sou eu. E você não resolve. É prevaricação. E para isso, nós fizemos um processo no Ministério Público ano passado, que até hoje não deu em nada. Fui chamado numa reunião nas vésperas do ano novo, do ano passado, fui ao gabinete do seu secretário de saúde de Niterói, ele tirou uma foto, mandou tirar uma foto sem a minha permissão e nunca mais falou nada. Disse, pactuou comigo, que na semana seguinte ia fazer uma reunião com toda a equipe para resolver o problema e não chamou até hoje. De uma doença que eu sei tudo como resolver. Eu e ele sabemos. E nós temos esses números. Então, precisamos. Claro que isso daqui eu estou falando para Niterói. Ok. Porque eu sou de Niterói. Nascido, criado. Professor de uma universidade pública federal em Niterói. Atendo a população de Niterói e de São Gonçalo, mais de Niterói, mas muito de São Gonçalo também, que é outra bagunça. E outros municípios, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Então, esse programa não é um desabafo, não é, por favor, não encare. Esse programa é para a gente resolver. E eu estou no meio, me inclua no meio, use a minha hora, sem conflito de interesse. Não preciso de gratificação. Tenho meu salário pago pelo governo federal. Sou professor titular da Federal Fluminense. Posso dispor de algum tempo para ajudar, para ir na maternidade, para conversar, para ir no posto. Não adianta só curso, secretário. Esses cursos nós já fizemos. No que nós precisamos é de auditoria. Saber onde foi a oportunidade perdida, qual posto, qual doutor, qual enfermeira, qual o serviço que não atendeu essa gestante de forma, ou, também aceito, e é um papo gostoso, hein? Também aceito, estão botando sífilis congênita em quem não tem. Isso pode acontecer, hein? Alguém pode registrar como sífilis congênita um caso que não se enquadra como sífilis congênita. Existem umas regras para você dizer o que é sífilis congênita. É um bebê que nasceu assim, com o exame assado, de uma mãe assim, de um pré-natal assado. Se você não se encaixa nisso, não é sífilis congênita. E não tem um local onde eu vou nesse país, estou com mestrado em Arapiraca, estou com trabalho em Manaus, semana que vem estou em trabalho em Saracuruna, vendo no Hospital de Saracuruna, e quando você pega a mãe entrevistada no leito, com o cartão de pré-natal, que na maioria das vezes não tem nada escrito, não tem nada escrito, você pega o cartão de pré-natal e não tem nada escrito no cartão do pré-natal, com 2, 3, 4 consultas. Ou está escrito que foi tratada e alguém na maternidade diz, mas eu acho que é, e notifica. Para isso tem que ter uma equipe de vigilância para entrar. Então, ao mesmo tempo que nesse número aqui pode ter, e com certeza tem no Brasil, porque eu vejo isso,
Um caso notificado como sífilis congênita, que não é, e aí tem que fazer a vigilância e retira. Ok. Mas a maioria é. E para piorar e terminar, hoje em Niterói, a maioria dos nenéns que nascem em Niterói são em casa de saúde particulares, medicina suplementar, no Rio muito. E, para nossa surpresa, muitos desses casos nem notificados são. Numa determinada cidade nesse país eu fui, que é um trabalho nosso, que a enfermeira, quando foi, que viu no indicadores o número de casos de sífilis, falou, mas professor, não é esse o número, porque no posto eu vejo muito mais sífilis do que eu estou vendo registrado. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer isso, e está lançado a nossa provocação, desafio, como queira. Mas pode me incluir para a gente fazer esse trabalho, não é briga. A nossa causa no Ministério Público foi de provocação para resolver. E quero lançar um desafio para que o ano que vem, 2023, Niterói completa 450 anos de fundação, nós tenhamos o índice de 2, de 1,5, aceito 2 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Quer dizer, taxa de 2. Né? Hoje, Niterói tem 46 por 1.000 nascidos vivos. É muita coisa. Não, minto, 23. 23,6, 46 vezes mais do que a taxa. Ok, pessoal? Foi uma grande satisfação, um beijo, continua aí para a gente fazer um fechamento do bloco. Doutor Mauro responde e dá dicas importantes para a nossa saúde. Olá pessoal, voltamos aqui no 15 de novembro, que coisa linda. Nós falamos bastante, eu elevei a voz, mas tudo isso é com muita calma para a gente mostrar a necessidade. Dicas. O Brasil, Niterói, Rio de Janeiro, não merece os números que tem de sífilis congênita. A nossa população não merece, as nossas mulheres não merecem. Os nossos bebês não merecem. Imagine você nascer e ter sífilis no seu sangue. O exame fica ad eterno, o exame fica para o resto da vida. Eu não sei qual é o impacto emocional disso, eu não sei. Estou procurando, mas eu não sei. Porque eu gosto de atender pessoas e não números. Porém, é uma doença que é sífilis congênita, é muito negligenciada, é uma doença perfeitamente evitável e em cidades grandes, em cidades estruturadas, mostra uma negligência e, como eu já falei, prevaricação. O que é prevaricação, doutor Mauro? É quando o poder público sabe do problema, tem condições de resolver o problema, tem uma gestante, sabe que tem gestante com sífilis, existe diagnóstico, VDRL, teste treponêmico, existe penicilina, tratamento, tem um tempo ainda que é até um mês antes do parto e não resolve a situação. Isso é prevaricação. Mas bonito, ok, vamos dizer que negligência, mas isso é doença sentinela. Quando eu olho os números, indicadores,
http, não sei o que, indicadores sífilis. Vocês vão encontrar os números de todas as cidades do Brasil. Vamos encontrar aqui em Niterói, tem mais criança que nasce com sífilis do que mãe com sífilis. Já digo, isso tem problema de acompanhamento. Não é da gestante, não é do Ministério da Saúde, não é do diretor da Organização Mundial de Saúde, é de quem está registrando isso. Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido. Não podemos encontrar uma porcentagem, como tem, de sífilis em gestante, de sífilis terciária. É uma classificação, isso vale para médicos. Sífilis terciária é a pessoa já com uma sífilis, com neurosífilis, com lesão tardia. Quando existe isso notificado em mulher grávida, possivelmente é erro de classificação. Se tem erro de classificação, tem erro sério de gestão. Niterói tem 23,6 em cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, 46 vezes mais do que 0,5 por 1.000 nascidos vivos. Isso não pode continuar. A média do Brasil é 9,9. Ou seja, 20 vezes mais. Niterói tem 46. Ok? Então nós temos que trabalhar. Me incluo para fazer esse trabalho, para ir nos postos, para ver. E a população em geral tem que chegar junto, tem que cobrar, tem que insistir, tem que dar informação. As parcerias sexuais devem participar do pré-natal. A mulher não está grávida sozinha. Ela tem parcerias sexuais que merecem tratamento, que merecem avaliação. Então é um conjunto de situações que nós temos que fazer, que nós temos que avaliar, para poder não ter esses números que nós temos. Ano que vem, Niterói, até onde eu sei, vai completar 450 anos. Precisamos lançar uma carta de desafio para que todos vejam. Já fizemos isso. Está na exposição sobre sífilis na Associação Médica Fluminense, que funciona de terça a domingo, de 10 às 8 horas da tarde, para poder olhar, ver esse compromisso. E eu aqui quero convidar ao prefeito de Niterói, ao secretário de saúde de Niterói, aos médicos de Niterói, da rede básica e da rede suplementar, aos enfermeiros e enfermeiras da rede básica e rede suplementar, dos gestores públicos e privados, para a gente baixar esse número. Ano que vem, fazer um programa A Nossa Saúde, que pode ser recuperado no Facebook, no YouTube, da Rádio A Toda Palavra, FM 98.5, para que a gente chegue pelo menos a 2 casos por 1.000 nascidos vivos. O correto, o que o mundo precisa é meio caso. Estamos em 15 de novembro de 2022, queremos, no Dia Nacional de Combate à Sífilis, no terceiro sábado de outubro de 2023, fazer um programa com o secretário, ou com o prefeito, com um gestor de Niterói, para dizer: Mauro, nós conseguimos, ouvimos a sua palavra, usamos você,
para diminuir a carga de sífilis congênita no município de Niterói. Muito obrigado a todos. Não tenho ódio no coração, pelo contrário, estou me expondo e me colocando pronto para fazer esse trabalho, ajudar a participar pela Universidade Federal Fluminense, que é de onde eu sou um professor titular do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do setor de DST da UF. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, um bom mês, um bom ano e uma boa gestão daqui para frente. Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da Rádio Toda Palavra. A apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela Rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos. Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?